Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um tema que está aí em voga, que não é um tema de ciência econômica, mas uma coisa que me incomoda muito quando eu ouço sobre as sanções da Lei Magnitsky, né? É o pessoal falando: isso aí é que tal pessoa não vai poder ir para Disney, ou tal pessoa não tem bens nos Estados Unidos, então isso não é um problema. Bem, esse canal trata economia como ciência. E a regulamentação bancária, ou regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro, ou prevenção ao financiamento ao terror, ou ainda sanções diretas contra violadores de direitos humanos, é um tema econômico acessoríssimo. Né? É um tema de regulamentação internacional do sistema bancário, né? Do sistema financeiro, do sistema de movimentação de capitais e ativos. Muito bem. Eu sou economista e eu trabalhei muito tempo ou trabalho, quem sabe, no setor de compliance, no setor de KYC, né? Ou seja, eu tenho. É um tema que está no meu dia a dia, ou esteve no meu dia a dia durante muito tempo. E eu já me deparei com esse tipo de sanções, não contra a minha pessoa, graças a Deus, mas já me deparei com esse tipo de sanções no decorrer do dia a dia. E esse tipo de coisa de que, veja, a Lei Magnitsky, tal pessoa não vai poder ir pra Disney, é grande coisa, né? Gente, veja, a Lei Magnitsky, ela foi desenhada para os Estados Unidos ter um poder repressivo, um poder coercitivo fora de suas fronteiras contra países que as instituições daqueles países não colaborem com os Estados Unidos. A Lei Magnitsky tem um nome em homenagem a um advogado russo que acredito que faleceu, perdeu a vida, né, no sistema prisional russo. Né, não sei se ele perdeu ou perderam para ele, mas foi desenhada justamente para isso. Né? A Rússia é um país que não se submete a decisões americanas, né, dos Estados Unidos. Então é uma lei já desenhada para quando as instituições daquele país em que a pessoa alvo vive, né, onde o alvo vive, né, onde aquele país não colabora com as decisões de Washington, não colabora com as decisões dos Estados Unidos. Então esse negócio de que a Lei Magnitsky não é eficaz porque nós temos os nossos próprios sistemas financeiros, porque a legislação do nosso país não recebe. Isso aí tudo é balela, tá? E, veja, ela foi desenhada principalmente para o Oriente Médio, para o norte da África e para a Rússia em si, né? Para a Ásia Central. Ali, a contribuição de capital dos Estados Unidos via investimento direto estrangeiro, né? Ou, ou ainda contratos internacionais, né, seja fornecedores ou clientes, o Wes Person, é ainda melhor, é ainda menor, né, clientes, né, é ainda menor do que no Brasil. Eu fiz um vídeo já mostrando que a contribuição da economia dos Estados Unidos na economia brasileira é muito maior do que vocês pensam quando vocês veem relação de importação e exportação. Que os Estados Unidos é o maior investidor, as empresas americanas, e quando nós falamos empresas americanas ou empresas dos Estados Unidos, nós falamos US Person. O que são mass person? São pessoas físicas e jurídicas submetidas à lei dos Estados Unidos. Pessoas físicas e jurídicas submetidas à lei dos Estados Unidos são aquelas empresas que foram constituídas, ou pessoas portadoras do passaporte dos Estados Unidos, ou empresas constituídas nos Estados Unidos, em território dos Estados Unidos, em um dos 50 estados mais territórios. Muito bem. Só que empresas que são filiais, por exemplo, uma grande fabricante de refrigerante, né, as duas grandes fabricantes de refrigerante, elas são constituídas nos Estados Unidos. Só que elas têm fábricas no mundo inteiro e nessas fábricas do mundo inteiro elas submetem à legislação do país que elas estão. Porém, elas são West Person. E empresas que negociam com essas fabricantes de refrigerantes, que produzem garrafas de refrigerante, que produzem, fornecem o plástico, ou que fornecem o açúcar, ou qualquer tipo de coisa, elas se relacionam com o West Person. E caso uma dessas empresas que fornece plástico, por exemplo, para uma dessas empresas de refrigerante, tiver uma ação na justiça que esteja envolvido com um escritório de advocacia, né, seja cliente de um escritório de advocacia, alvo da Lei Magnitsky, né, essa empresa de refrigerante, essa empresa de plásticos
pode ser impedida de negociar com a empresa de refrigerantes que é uma West Person no Brasil. Tá? Então, se nós colocarmos, por exemplo, essa empresa de refrigerantes, vamos chamar de empresa de refrigerantes, certo? Essa empresa de refrigerantes é dos Estados Unidos. Ela tem uma filial no Brasil, certo? Essa empresa que tem uma filial no Brasil, ela consome insumos no Brasil. Plásticos, açúcares, até água, né, dependendo de como for o contrato, e ela consome de empresas 100% brasileiras. Certo? Essas empresas 100% brasileiras, eventualmente, podem ter ações judiciais. Ou, ainda, consultoria privada, com escritórios de advocacia. Se esse escritório de advocacia plenamente brasileiro, um dos sócios, recebeu a Lei Magnitsky, o escritório, contanto esse sócio seja majoritário, o escritório também está na Lei Magnitsky. Também foi sancionado, também está inscrito na lista UFAC, ainda que indiretamente. Essas empresas 100% brasileiras que fornecem produtos para essa grande empresa de refrigerantes, um exemplo, essas empresas de plásticos, de açúcares ou de qualquer outro tipo de coisa que seja utilizada na produção, elas podem vir a receber sanções acessórias ou até notificações, que quem seria notificado é a empresa de refrigerantes, de que essas empresas têm que escolher ou rompem contratos com esse escritório, por exemplo, ou rompem contratos com as empresas de refrigerantes. Então, o que a empresa de plásticos, de açúcares, de água, de qualquer insumo para essa empresa de refrigerante vai fazer? Não ter contratos com essas empresas, com essa empresa de advocacia, alvo da Lei Magnitsky. Por quê? Porque a empresa West Person é mais importante do que essa relação comercial, né? Por mais que seja jurídica. Então, é uma coisa muito importante que vocês têm que entender. Quando eu falei, quando o Supremíssimo recebeu a sanção Magnitsky, quando ele foi sancionado, Magnitsky Global Act, inscrito na OFAC, né, que é uma lista, né, na SDN, que é do Tesouro Americano, e o mesmo camarada que assina essa ordem de Lei Magnitsky é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o cara que assina o dólar, tá? Só para vocês verem que não é brincadeira, certo? É o ministro, o equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos, tá? Quando ele faz isso, que é o ato de sancionar alguém, o alvo, este alvo está impedido de negociar com S-persons. Só que o alvo pode ter parentes, né, cônjuges, esse tipo de coisa, primos, né, amigos. Isso demanda, sim, um empenho de uma fiscalização dos órgãos competentes dos Estados Unidos para ver a disseminação ali, para ver se não tem laranjas, esse tipo de coisa. Muito bem. O que ocorre é, quando o alvo é um funcionário público, é complicado, porque o funcionário público ele tem o dinheirinho dele e ele recebe o dinheiro na conta bancária. Se o banco ele é um alvo prioritário, né, da Lei Magnitsky, por quê? Porque todos os bancos têm envolvimento direto com os Estados Unidos, então eles são como se fossem o S-Person. Todos os bancos que têm número IBAN e negociam em dólar, ou seja, eles conseguem fazer transferência SWIFT em dólar, eles têm contrato direto com bancos representantes nos Estados Unidos, ou ainda têm agências nos Estados Unidos, então eles são como se fossem um S-Person, para todos os efeitos. Porque se eles não seguirem a Lei Magnitsky, eles são sancionados, ou recebem multa, ou perdem a licença de operar em dólar, esse tipo de coisa. Então banco é mais fácil. Só que banco também é mais fácil de driblar. Tá, beleza, eu perdi meu cartão de crédito, eu uso outro, tenho um primo, eu consigo de alguém, faço um pré-pago, utilizo a opção chinesa, se possível, esse tipo de coisa. Perco meus ativos nos Estados Unidos, se eu tiver, ativos em outros países, ativo na Europa, porque os bancos europeus vão seguir a regulamentação americana, porque os bancos europeus não querem encrenca com os Estados Unidos. O BNP Paribas recebeu uma grande multa. Não era bem na Lei Magnitsky, mas era contra as sanções a Cuba. Isso foi 2014, 2015, se eu não me engano. Mas, então a Europa também segue, né, a Lei Magnitsky. A pessoa fica impedida de viajar em aeronaves dos Estados Unidos e companhias aéreas americanas e virtualmente em todas as companhias aéreas que operam nos Estados Unidos, mesmo que não sejam dos Estados Unidos. Mas isso basicamente, eu não posso ir para Disney, não posso usar cartão de crédito. Quando o alvo vira alguém da família do funcionário público ou um escritório, uma empresa diretamente, através que que o sócio majoritário foi o alvo, aí a encrenca fica complicada. Porque aí sim é a morte financeira daquele agente, daquela pessoa. Porque empresas brasileiras que tenham negócios com empresas
que tem o capital dos Estados Unidos, e se vocês viram meu vídeo anterior, a China não é tão importante assim, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão ver que o maior parceiro econômico do Brasil é os Estados Unidos. Então, esqueçam esse negócio que a lei Magnitsky não é só não ir para Disney e não usar cartão de crédito. Tá? Quando ela começa a ficar sistêmica nas relações pessoais do alvo prioritário, porque a lei Magnitsky sempre funciona assim. Existem várias pessoas que estão na lei Magnitsky. Você pega o alvo, que é um funcionário público, um representante do governo que eles querem sancionar, porque é isso que acontece. Foi assim na Rússia, foi assim em ditaduras da Ásia Central e é assim também na Venezuela. Eles atingem um funcionário público ou um membro do governo e vão ramificando com esposa, esposo, filhos, avós, mãe, pai e assim vai. Nas relações pessoais, sócios, para que vai asfixiando aquela pessoa. Ao ponto também de ir apostando também no desgaste das relações pessoais. Tá? É muito grave, é muito forte e esqueçam esse negócio de que a Lei Magnitsky é apenas um ir para Disney. Tá bom? O vídeo hoje foi bem curto, é só para vocês entenderem isso, esse mecanismo. Curtam, compartilhem, considerem tornar-se membro e todas as minhas redes sociais estão aí na descrição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.